Graça e paz, igreja, amém? Vamos colocar de pé, vamos adorar e celebrar o nosso Deus esta noite, amém? Ao despertar eu cantarei, teu nome eu proclamarei, no ritmo do teu coração levarei a salvação. Teu fogo em meu olhar brilhando está, a chama não se apagará, nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está este amor em meu ser, para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está, para sempre brilhará. Ao despertar eu cantarei, teu nome eu proclamarei, no ritmo do teu coração levarei a salvação. Teu fogo em meu olhar brilhando está, a chama não se apagará, nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, meu coração pra sempre. Tu vives em mim, em meu coração pra sempre. Teu fogo em meu olhar brilhando está, a chama não se apagará, nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixará, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, para sempre brilhará. Sim, Jesus, para sempre tu brilhará em nós. Ah, Jesus, estamos aqui para te adorar, para te celebrar e para bendizer o seu nome, Pai. Aleluia. Está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui,
Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Em todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Declare que Ele é santo, só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Declare: só Tu és santo, só Tu és. Vamos lá, erga sua voz e declare que Ele é santo. Vamos lá. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Teu é o reino e a glória, Teu é o domínio, Teu é o reino, Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória para todos sempre. É o Teu, é o reino, Jesus. Teu é o domínio e o poder, reina sobre nós essa noite. Teu é o reino e a glória para todos sempre. Vamos lá, amém. Só a igreja, vamos lá. Só Tu és, só Tu és santo. Erga o nome dele mais alto que você puder essa noite. Não há outro, não há outro, não haverá Jesus.
Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. E não há outro como Jesus. Só tu és. E só tu és. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Jesus, Jesus, não há outro como tu. Seja engrandecido, seja exaltado no nosso meio, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Cordeiro Santo, perfeito, o nosso maior exemplo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus, 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 te exaltamos, te engrandecemos. O Senhor, o nosso único Senhor, o nosso Salvador. A ti damos toda a honra, a ti damos toda a glória, a ti damos todo o louvor. Te exaltamos, te glorificamos. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Te exaltamos, te louvamos. Só tu és. Estamos aqui reunidos em torno do teu nome. Jesus, não há outro como tu. E não é, e é no nome que é sobre todo nome. É no nome que é sobre todo nome que nós declaramos que toda doença, toda enfermidade, todo mal saia dos corpos, saia das vidas, saia das famílias. Nós declaramos agora todo mal, toda doença, toda enfermidade falida, 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 todo câncer, todo diagnóstico de Covid, todo diagnóstico, toda dor, toda enfermidade, toda doença que tem nome, agora nós declaramos falida, derrotada, destituída de todo o corpo, toda doença nos corpos, nas mentes, agora nós declaramos falida. Nós declaramos a saúde perfeita, porque Jesus já levou todas as enfermidades, todas as dores, já levou lá na cruz há mais de 2000 anos. É nessa declaração, é nessa fé que nós declaramos: sejam curados, estejam curados, estejam curados. Pai, da mesma forma, Senhor, usa cada um de nós, Senhor, a cada pessoa, Senhor, para ser um canal da sua salvação, um canal do teu avivamento. Senhor, nós declaramos salvação na nossa família, nós declaramos salvação, Senhor, no meio da nossa vizinhança, Senhor, no nosso trabalho, Senhor. Nós declaramos salvação na vizinhança aqui da nossa igreja, Pai, porque a tua palavra fala que vem o seu reino, Senhor. Por isso nós declaramos salvação, Pai. Nós também pedimos pela nossa nação, Senhor. Pai, qualquer nível de governo, qualquer nível de autoridade, que todas elas estejam rendidas a Ti, Senhor, a Tua direção, Senhor.
Pai, que seja assim, Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Por isso te rendemos o louvor, te adoramos, te engrandecemos, damos um grito de júbilo, uma salva de palmas, porque o Senhor é grande, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Papai, nós cremos em Ti, por isso que nós adoramos a Ti, nós oramos a Ti, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Nós pedimos a Ti, no nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor é capaz de transformar as nossas vidas. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, seja bem-vindo, você que está aqui presencialmente, a mais esse culto de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso. Você está no melhor lugar desta terra, e você vai alcançar aquilo que você veio buscar hoje. Esteja com o teu coração aí, uma expectativa boa, grande, porque Deus vai atender aquilo que você veio buscar. Creia nisso. Amém? Pode se assentar. Bruno. Boa noite, igreja. Que alegria poder estar aqui com vocês. Boa noite, igreja. Tá frio, mas tá bom, né? Eu amo frio, gente. O frio é muito bom. Ai, se você não gosta do frio, sinto muito por você. Mas que alegria poder estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, o pastor Marcelo já disse, meu nome é Bruno e eu tenho a alegria de poder compartilhar a palavra com vocês essa noite. Vocês estão felizes? Amém. Vontade de cantar mais, né? Eu só não canto porque Deus não me chamou para isso, mas amém. Esse mês de maio nós estamos falando sobre o avivamento que precisamos. Fala para a pessoa que está do seu lado, o avivamento que precisamos. E hoje eu queria falar um pouco com você sobre o avivamento que precisamos nas finanças. Alguém pegou, mas vou te dar a oportunidade. O avivamento que precisamos nas finanças. E para a gente poder viver o avivamento, e para vivermos o avivamento que precisamos na vida financeira, nós precisamos ajustar as nossas prioridades. Para você viver o avivamento que você precisa na sua vida financeira, você precisa ajustar as suas prioridades. Então, por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus, Novo Testamento, capítulo 6, verso 33. Diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui Jesus, nesse texto, estava falando sobre as preocupações do dia a dia. Quantos aqui têm preocupações? Cada um tem uma preocupação diferente. Eu estou numa época que eu vou casar, né? Ano que vem, glória a Deus. Gente, glória a Deus. Mas para quem está na pele, meu Deus, é várias preocupações. Mas tem outras pessoas que estão outras preocupações, seja de filho, da escola, do trabalho. Todos nós temos preocupações. Mas Jesus é bem claro aqui, onde nós devemos colocar a nossa prioridade, no reino dele e nele. Nós precisamos não só entender isso, mas viver. Esse texto é como uma chave, é como um estilo de vida que Cristo deixa para mim e para você, para vivermos um avivamento nas nossas finanças. Jesus nos dá a chave para termos uma vida abençoada. E a chave é colocar Ele e o reino dele em primeiro lugar. O que você tem feito na casa do Senhor? Aonde você tem servido para o reino dele? Você tem colocado Ele em primeiro lugar?
Nós precisamos ser ativos na casa do Pai, servirmos para a expansão do reino dele e colocar ele em primeiro lugar também nas nossas finanças. Eu me lembro quando eu entendi esse texto, que como eu falei, não basta só a gente entender, a gente precisa viver, e eu comecei a viver isso. Eu tinha cerca de 15 ou 14 anos, eu estava na escola e eu não tinha renda, obviamente, mas eu tinha o dinheiro do lanche. Alguém já teve a alegria de ter o dinheiro do lanche? É muito bom, mas era o que eu recebia por mês não, por semana, porque era caro, né? Então eu tinha lá o dinheiro do mês, da semana, e eu entendi que aquilo era a minha renda, e eu precisava colocar Deus em primeiro lugar, e eu trazia aqui todo domingo, o primeiro dia da semana, o meu dízimo de R$1,50. Eu estava colocando Deus em primeiro lugar. Mas Bruno, R$1,50 era o que eu tinha, era o meu tudo. Era colocar Ele e as coisas do reino dele em primeiro lugar. E como ele diz o restante do verso, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje eu posso ver que as demais coisas estão sendo acrescentadas na minha vida. As preocupações do meu casamento só são preocupações com título, porque no final eu sei que está tudo dando certo. É bênção atrás de bênção. Mas você precisa ajustar a sua prioridade para você viver um avivamento na sua área financeira. E a primeira coisa que você precisa ajustar é colocar Ele em primeiro lugar. E a segunda coisa que precisamos para viver um avivamento na vida financeira é ser um bom mordomo. Nós precisamos ser bons mordomos. Tem uma parábola na Bíblia que um chefe distribui 5 talentos ou R$5 para um servo dele. O outro distribui R$2 e o outro distribui R$1. E passado um tempo, o chefe volta para saber, né, não é prestar contas, para saber do resultado, do relatório dos seus chefes. Você pode acompanhar isso comigo em Mateus 25, no verso 19, que diz assim: e depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. E o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. E veio também o que tinha 2 talentos, e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. E por fim veio o que tinha recebido 1 talento, e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí correndo e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que te pertence, Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance-o fora, o servo inútil, nas trevas, aonde há choro e ranger de dentes. O que você tem feito com os talentos que o Senhor tem confiado a você? O que você tem feito com os talentos que Ele tem colocado em suas mãos? Você tem multiplicado ou você tem escondido? Sabe, você não prosperar não é culpa de Deus. A gente gosta de pôr culpa em Deus ou no diabo, né? Às vezes o problema é seu, porque você não está sendo um bom mordomo. Para viver o avivamento que nós precisamos na área financeira, nós precisamos ser bons mordomos. Nós precisamos administrar aquilo que Ele tem nos confiado. Você tem que consagrar primeiro a Ele e administrar o que você tem. Se você precisa pagar, pague. Se você tem um sonho a realizar, poupe, guarde.
mas administre o que você tem. Seja um bom mordomo com aquilo que o Pai confiou a você. Deus dá pão e semente. Ele te sustenta e te dá semente para você ter no futuro. Mas o que você tem feito? Você tem sido um bom mordomo? Ou você tem comido o seu pão e a sua semente? Coloque Deus em primeiro lugar e depois administre o resto. E a terceira coisa para vivermos um avivamento que precisamos na área financeira é entender que não podemos vir de mãos vazias. Nós precisamos entender que não podemos vir de mãos vazias. Em 2 Coríntios 9, eu gostei de um amém, eu vou te dar mais uma oportunidade. Para você viver o avivamento que você precisa entender que você não pode vir à casa do Senhor de mãos vazias. E isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também com fartura colherá. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Nós não podemos vir à casa do Senhor sem sementes. Nós não podemos vir à casa do Senhor sem a nossa oferta de gratidão. Nós não damos por obrigação, nós damos por alegria, nós damos por agradecimento, nós damos por gratidão. Nós nunca vamos conseguir pagar o alto preço que foi pago naquela cruz. Não podemos perder as oportunidades de semear. Nós não podemos perder as oportunidades. Não damos por obrigação, damos por gratidão. Mas talvez você fale: Bruno, eu não tenho nada. Ei, mas não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Eu tinha 1,50 e aquilo era o meu dízimo, e eu trazia com alegria todos os domingos. Se você não planta, você não vai ter como colher. Como você vai viver um avivamento sem sementes? Não tem como. Vamos ficar de pé, a banda pode subir. Então, coloque Ele em primeiro lugar. Ajuste a sua prioridade. Que quando você receber o seu salário, a sua renda, a primeira coisa que você possa fazer, independente das suas preocupações ou situações que você está vivendo, você possa separar o que é dele. Você possa consagrar o que é dele. A segunda coisa que depois que você separou, depois que você consagrou seja um bom mordomo. Seja um bom mordomo. Administre bem aquilo que Cristo te deu. E a terceira coisa, nunca venha de mãos vazias. Nunca perca uma oportunidade de semear a semente que Ele te confiou. Para viver um avivamento, você precisa colocar Ele como prioridade. Ser um bom mordomo e sendo fiel a Ele. É um ciclo, é uma escada. E com certeza, nós iremos viver esse avivamento na nossa área financeira. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado porque hoje nós entendemos o que nós precisamos fazer para viver um avivamento na nossa área financeira. Pai, hoje nós declaramos que tudo que temos é Teu. Hoje nós consagramos as nossas finanças, toda a nossa área financeira a Ti, dizendo que tudo primeiro é para Ti, que a nossa confiança está em Ti, que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Então hoje nós declaramos o que temos é Teu, Senhor. Pai, ajude-nos a sermos bons mordomos, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a administrar bem as nossas finanças, que nós nunca comamos mais o pão não a semente, mas que possamos discernir o que é pão e o que é semente, porque nós sabemos que o Senhor tem um futuro poderoso e glorioso para as nossas vidas, ó Pai. Em o nome de Jesus eu declaro avivamento na área financeira dos meus irmãos. Em o nome de Jesus eu declaro uma vida plena e uma vida abundante na vida dos meus irmãos, ó Pai. E é com muita alegria hoje que nós vamos trazer a nossa semente, porque nós entendemos que nós ofertamos por gratidão e não por obrigação. Em o nome de Jesus oramos, amém, amém. Se você deseja ofertar, você pode levantar a sua mão, os nossos voluntários estão aqui disponíveis. Você que está online, está aparecendo aqui embaixo as formas que você tem para contribuir. Faça parte você também, que Deus te abençoe e te prospere. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida.
Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Feito aos teus anos. Uma coisa boa, só uma coisa. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Não negue o seu fogo, nós somos seus ministros. E somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Nós deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Nós adoramos aquele que faz. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar. Diga isso ao Somos Senhor, seus querido. ministros. Desejo avivamento nessa noite sobre a sua casa, sobre a sua família. Não cale, não se cale neste momento. Adore ao Senhor. Clame a Ele para transformação, para avivamento sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós possamos chamar a manifestação do Senhor. Que nós possamos chamar a manifestação do Senhor. Que nós possamos nos abrir para o que o Senhor tem sobre as nossas vidas. É a sua família, é sobre a sua casa.
vida, Senhor. Um avivamento, Pai. Transforma, Senhor, o nosso estado hoje. Transforma, Senhor, a nossa casa. Transforma a nossa mente, Senhor. Transforma, Senhor, a nossa família. Nós declaramos em nome de Jesus que nós somos uma igreja avivada. Senhor, eu declaro que todo tipo, Senhor, de apatia seja arrancada do teu povo. Que nós possamos celebrar ao Deus Todo-Poderoso. Nós declaramos agora que todo espírito contrário seja colocado para fora deste lugar, na autoridade do nome de Jesus. Que todo tipo de aprisionamento das mentes seja quebrado. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer ministração, venha trazer convencimento, venha trazer entendimento sobre a vida dos teus filhos, sobre aqueles que estão assistindo de casa. Que Ele venha tocar nos corações, que Ele venha tocar nas casas, e que a transformação e o avivamento vai começar hoje sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você crê, diga amém, se manifeste, agradeça, louve ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos uma igreja avivada, amém? Se você é uma igreja avivada, vira aí para o seu irmão que está do seu lado e fala: olha, hoje o fogo vai queimar sobre a sua vida. Vai queimar sobre a sua família. Nós seremos avivados nessa noite, amém? Eu creio, eu tomo posse dessa palavra e eu declaro que será assim sobre a sua vida, sobre você que está assistindo, em nome de Jesus, amém? Podem se assentar. Como o louvor, né, traz, é uma alegria para nós estarmos na casa do Senhor, né? É muito bom nós estarmos aqui, é muito bom nós estarmos presentes. Para você que às vezes está nos assistindo, venha estar, fazer parte do corpo. É muito importante, é maravilhoso e é uma experiência diferente. Então eu convido você para que esteja sempre presente, faça, determine, coloque isso como uma prioridade. Amém? Eu sou a Carla, pastora, e hoje tenho a oportunidade, o prazer de compartilhar um pouco mais sobre esse assunto, né? Esse tema que nós estamos falando durante esse mês, sobre avivamento. Especialmente, avivamento na família. Então, semana passada, nós começamos a entender um pouco mais sobre a importância de nós termos o avivamento na nossa vida pessoal, né? Olhando ali para nós, nas nossas necessidades, olhando ali no nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos orar, nós vamos ter um entendimento, nós vamos ampliar o nosso entendimento em relação à importância do avivamento na família. A família de vocês é algo importante, sim ou não? A minha família é muito importante para mim. Então, se a família de vocês é importante para vocês, diga: esta é uma palavra para mim. Esta palavra de hoje é uma palavra que vai ter impacto na minha vida. Declare isso sobre a sua vida. Nós precisamos entender que a palavra que está sendo ministrada, que está sendo semeada sobre a nossa vida, nós precisamos tomar posse. Às vezes a gente sempre acha que é para o irmão do lado, inclusive a gente sempre acha que é para algum membro da família. É muito comum, né? Nossa, olha, isso aqui é para o meu filho, isso aqui é para o meu marido, isso aqui é para a minha esposa. Mas essa é a palavra que vai ser derramada sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Lá em Josué, capítulo 24, tem um texto que muitas pessoas talvez conheçam, e às vezes a gente conhece e costuma proclamar, declarar apenas uma parte do versículo. Mas antes de chegar no versículo 15, que é o que a gente vai falar, eu vou ler o 14, que diz assim, ó. Só para vocês entenderem, Josué, ele estava trazendo a memória para o povo das coisas que Deus tinha feito, chamado o povo de Israel, desde a época de Abraão. E ele foi narrando e citando os principais grandes acontecimentos. Aí chega um momento que ele fala assim, ó: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, está no 14. E deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem sirvais, vossos pais, que estavam da além do Jordão, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Declara essa palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
quando Josué está trazendo aquele entendimento para o povo, quando você vai ler um pouco mais da história do povo de Israel, gente, muitos, eles viveram milagres, coisas que hoje nós ficamos espantados. Quem dirá eles na época que estavam vivendo? E mesmo assim, durante muitos momentos, à medida que eles iam se relacionando com outros povos, eles iam permitindo que alguns costumes, que algumas práticas fossem sendo comuns. Então, essa história da gente olhar que o mundo tem outros tipos de padrões, que cada vez mais as pessoas vão tentando contra as famílias, isso já é antigo. Eles já tinham que lidar com essa situação lá. E vira e mexe, Deus levantava um profeta, às vezes ficava um tempo sem profeta em Israel, às vezes depois levantava-se um outro profeta, ele trazia palavra, trazia confronto, o povo se arrependia, vivia ali de acordo com a palavra durante um tempo, daqui a pouco se envolvia com outros povos, se envolvia com outros costumes. E o Senhor ia trabalhando muitas vezes isso. E quando nós voltamos aqui, né, depois que Jesus veio para a terra, depois da morte, do sacrifício de Jesus, nós temos aqui muitos ensinamentos na palavra que nos direcionam como nós devemos seguir, né, no nosso dia a dia. A gente às vezes lê o Antigo Testamento e parece que é uma coisa muito distante da nossa realidade. Mas quando a gente vai lendo aqui as cartas de Paulo, Paulo vai nos dando vários conselhos de como nós devemos manter uma ordem dentro da nossa casa, de como nós temos que ter uma hierarquia, de como nós vamos estabelecendo as práticas de um cristão, né? E como que nós vamos vivendo esse exemplo, de como nós vamos na prática demonstrando que nós confiamos em Deus. E isso, queridos, é algo que nós precisamos ter um entendimento e, de fato, praticar. Se nós nos apresentamos, nós cremos que Cristo morreu na cruz pela nossa vida, pelos nossos pecados, é Ele que nos traz a salvação, nós precisamos não só do arrependimento, da conversão, nós precisamos andar em santificação, nós precisamos buscar trilhar esse caminho da salvação, que a partir do momento que eu me converto, eu tenho acesso, mas eu preciso permanecer nele. E o avivamento fala desse movimento que muitas vezes, às vezes a gente acaba ficando morno nas coisas. A gente acha que Jesus, olha, eu sei que Jesus vai voltar, mas com certeza com tudo isso está acontecendo, não é agora não, gente, porque a gente tem que saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. É como se a vida que a gente estivesse vivendo hoje fosse uma novela, que a gente vai ver o final. Só que nós não sabemos a que momento que Jesus vai voltar. E nós não sabemos até que momento nós estaremos aqui. Porque a vida é como um sopro. Às vezes nós vivemos como se nós fôssemos viver eternamente. Como se a nossa vida fosse eterna aqui na terra. Nós cremos na vida eterna, espiritual, mas a nossa carne, ela vai ter um fim. E às vezes, nesse processo, nós não entendemos a importância de uma postura, de uma mudança e de permanecer na rota de santificação todos os dias. Aí, olha, Jesus vai voltar, a carne é fraca. Mas, queridos, nós precisamos vigiar todos os dias, amém? Que nós possamos ter esse temor, porque os sinais da palavra, na palavra fala que o que nós estamos vivendo é o sinal, né? São os sinais dos fins do tempo, só que nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. E nós também não podemos aceitar isso como algo que nós não devemos fazer nada, ao contrário, nós devemos cada vez mais nos posicionar, porque nós aqui temos a liberdade de louvarmos ao nosso Deus, nós temos a oportunidade de cultuarmos aos nossos Deus. Tem muitos cristãos que estão perdendo a vida por não negarem a fé. E às vezes a gente que tem a oportunidade de vir à igreja, queridos, a gente troca a igreja, a gente troca o Senhor pelas outras coisas. E tem pessoas que estão ali, perdendo a vida, perdendo famílias, crianças, adultos, pastores, pessoas que não têm a oportunidade que nós temos hoje. Então, que nós possamos entender que o avivamento começa aqui, olha, quando eu entendo que o meu relacionamento com Deus, que Deus ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Não tem situação, não tem projeto mais importante na minha vida do que o meu relacionamento com Deus. Ele em primeiro lugar. Quando eu me movimento, quando eu me permito que Deus se manifeste sobre a minha vida, é que Ele vai começar a trabalhar na minha família, no meu trabalho, nas minhas necessidades, em todas as outras coisas. Mas nós não podemos trocar esse tempo precioso que nós temos com o Senhor. É nessa hora, muitas vezes, que o pecado, que a falha, que as falsas doutrinas, que as coisas do mundo começam a ganhar espaço dentro da nossa casa. E olha só, primeiro passo, nós vamos falar de 3 passos, 3 pontos importantes para que a gente possa viver o avivamento familiar. O primeiro, queridos, é reconhecer os feitos de Deus e consagrar a nossa família ao Senhor.
Lá, Josué e a sua família, eles reconheceram a fidelidade e a soberania de Deus. Quando Josué vai falando de tudo que Deus fez, não era que ele tinha feito necessariamente para Josué, ele fala de toda a história, de tudo que aconteceu até aquele momento. Ele não fala de um Deus que só... É como se eu estivesse falando não só do meu testemunho. Eu estou falando de um Deus que fez grandes coisas até aqui. E que essas grandes coisas estão alcançando a minha casa e a minha família. Mas Ele não é um Deus que oscila, Ele não é um Deus que perde, Ele é um Deus vencedor que veio trazendo, cumprindo promessa, se manifestando sobre o povo dEle. E as pessoas estavam vendo o quanto esse Deus fazia de diferente naqueles povos. Eles viam a fidelidade de Deus, eles viam o cuidado de Deus. Eles viam. Então, quando ele traz a memória de tudo isso, ele fala assim, gente, a gente não está servindo a qualquer Deus. A gente não está servindo a deuses com letra minúscula. A gente não está servindo a deuses que se levantam, que as pessoas podem ver manifestações ali, que daqui a pouco acabam. Nós estamos falando sobre um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que separou o seu povo, tirou o seu povo do Egito, levou para uma terra prometida, cumpriu a promessa, trouxe suprimento, fez com que nada faltasse e trouxe uma nova identidade sobre esse povo. Nós precisamos assumir a nossa identidade em Deus. Nós precisamos olhar para a nossa identidade e falar, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu tenho acesso às promessas do Pai, eu não vou viver nesse mundo como as coisas são determinadas, mas eu vou viver como a palavra diz que eu vou viver. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou o que Deus diz sobre a meu respeito. E não aceitar rótulos que o mundo traz, não se calar diante de situações. Tenha entendimento de que você é o guardião da sua casa. Homens, pais, mulheres, lutem pelos seus filhos, lutem pelos seus casamentos. Não aceitem que decretos das outras pessoas, do que é normal lá fora, seja normal dentro da sua casa. Estabeleça os limites. Eu vi uma foto de uma pastora que compartilhou 2 passarinhos. Aí era assim, um passarinho estava no ninho com a mãe, e aí do outro ninho era um passarinho com iPad. Aí o passarinho que estava com a mãe falou assim, olá mãe, meu amigo tem simulador de voo. Era o filhotinho. Aí ela falou, eu sei filho, mas aqui a gente vai aprender a voar da forma tradicional. É isso. Aquela situação, ela estava determinando qual era o limite. Aqui você vai aprender da forma como a palavra de Deus está trazendo. Ah, mas a tecnologia, a psicologia... Ok, eles querem fazer isso, eles têm total liberdade. Na minha casa, a palavra de Deus, a consagração, o decreto, a última palavra. Quem diz, quem define é o Senhor. E na hora que tiver alguma dificuldade, na hora que tiver alguma situação, é nele que nós vamos consultar. É a ele que nós vamos recorrer. Eu vou ensinar os meus filhos a terem a Bíblia como manual de instrução, a tratarem as suas emoções, a buscarem ter o entendimento através da palavra, queridos. Às vezes a gente investe tantas coisas com a nossa família, e quantas vezes nós investimos tempo em ler a palavra, em discutir sobre a palavra, em buscar colocar essa palavra em prática. Quantas vezes? Se você não está determinando espaço para isso, a chance de você sentir falta disso lá na frente é muito grande. Então, se isso é uma prioridade, se você fala, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu creio em Jesus, eu participo da célula, sou líder de célula, então tenha uma vida de testemunho e comece pela sua casa. Porque tem muitos que estão preocupados em ganhar lá fora e estão esquecendo dos seus. E, queridos, as situações, elas vão roubando. Eu passei ontem o dia todo fora, vi meu filho meia hora, 1 hora, e depois na hora que eu cheguei em casa à noite, mais de 11 horas. E hoje aconteceu a mesma coisa. Na hora que eu estava saindo para poder vir para a igreja, ele estava chegando da escola. Vocês acreditam que ele estava com raiva de mim? Porque ele ficou 2 dias, basicamente, sem me ver? Ele não queria, ele estava meio arredio. Olha só que situação. Isso é uma coisa que amanhã eu vou estar, esses dias eu vou estar, a gente vai ajustando. E as pessoas que acabam trabalhando não têm condições? Não vão ter que trabalhar tão distantes, vai ter que ver o filho, às vezes, só no final de semana. E aí? Vai ficar como com o relacionamento com o filho? Ah, olha, não tem jeito. Você tem que ser intencional na sua paternidade, na sua maternidade. Você tem que trazer entendimento, tem que explicar e tem que ter tempo de qualidade com os filhos. Porque tudo isso depende, gente, da maneira como a gente administra num todo. Às vezes tem gente que fala assim, agora a gente está no home office, eu vou ter mais tempo para a família. Mentira, fica um no celular, outro no iPad, outro na televisão, cada um num canto.
Então, entendam que não é a questão de como a dinâmica acontece, sempre vai ser o quanto você entende a importância e dedica tempo para a sua família. Amém? Então, aqui, esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala sobre uma família que tem um entendimento, pense, você e seus familiares têm reconhecido o agir de Deus, mesmo passando por momentos de lutas e crises? Uma família que ela é avivada, ela tem essas características, ela sabe que as crises são passageiras, que Deus está no controle daquela casa, está no controle daquela família. De que forma nós temos reconhecido, né, e demonstrado que o nosso lar é um lar avivado pelo Espírito Santo? Pensa aí. Será que eu tenho vivido e eu tenho tido práticas e resultados de que a minha casa é avivada? As pessoas que passam perto, as pessoas que visitam, ali quando a gente olha, a gente tem tido práticas de uma família que tem sido avivada? É possível que uma família seja avivada mesmo vivendo em meio de uma reclamação, murmuração? É possível ser avivado se você só vive reclamando, se você só vive, sabe? A mulher rixosa, né, como a palavra fala lá em Provérbios, que só reclama. É possível viver uma vida avivada se só tem reclamação, só tem palavras duras dentro de casa? Nós precisamos reverter essas situações. E nós só conseguimos isso através do Espírito Santo. Não é na força do nosso braço. Então, nós precisamos buscar, né? Uma família avivada, ela reconhece o agir de Deus. E isso faz com que ela motive cada vez mais cultivar um coração grato, buscar o Senhor. Então, que o seu dia a dia demonstre a gratidão né, da sua família, da sua casa, com os pais, com os filhos, com os irmãos. Às vezes a gente tem uma família que está lá só uma, duas pessoas, às vezes tem aquela família que está todo mundo junto, vovó, tio, papagaio, né? E aí está tudo junto e misturado. Que a sua família tenha o hábito de ser grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Segunda coisa, nós entendermos o papel que nós assumimos, que nós temos dentro da nossa casa e exercermos este papel com amor e autoridade. Porque cada um tem um papel. A criação de Deus, da família, é uma criação perfeita que o diabo tenta todo o tempo destruir. Todo o tempo vão ter ataques contra as famílias, seja com a questão de saúde, seja a questão financeira, seja a questão do relacionamento familiar, entre pai, entre filhos, entre cônjuge, entre sogro, sogra. Ah, mas sogro, sogra não é família, queridos, mas nós temos que honrá-los. Às vezes você pode morar perto dos sogros, às vezes pode morar longe dos sogros, mas nós temos que honrá-los. Não tem que ter uma... Eu lembro que uma vez, no trabalho que eu tinha, uma mulher comentou, né, que odiava a sogra. E aí, uma pessoa foi lá e ministrou sobre a vida dela, a Ivanete ministrou sobre a vida dela, e falou assim, você já tem noção de que, graças à sua sogra, né, você tem o seu marido, que foi ela que gerou, que cuidou e tudo mais. E aí, quando ela falou que ela ministrou sobre isso, aquela mulher começou a olhar para a sogra com outros olhos. E é isso, quando nós permitimos, né, ser usados pelo Espírito Santo, e aí, através do fruto do Espírito, nós exercemos a benignidade, o nosso olhar, ele começa a ser bom. Não é positivo, é bom. Eu começo a olhar as virtudes que existem nas pessoas, mesmo que eu não concorde com elas. Mas eu começo a olhar a virtude dessas pessoas. E lá em Efésios, capítulo 5, 22, diz assim, para os casais: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha como Deus é perfeito, queridos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Porque nós, quando vamos entender esta palavra, diferente do que talvez as pessoas tenham de que a mulher tem que ser sujeita, ela tem que ser
submissa, ela tem que obedecer. Ele está trazendo aqui o entendimento de autoridade de submissão em amor. Ele não está trazendo isso sobre peso, sobre condenação. Ele está falando que nós, mulheres, devemos nos sujeitarmos aos maridos, assim como a igreja, né? O marido é a cabeça, assim como ele é a cabeça da igreja. E o cuidado do marido é um cuidado como Cristo tem com a igreja. E ele fala, olha, se você vai cuidar dela como se estivesse cuidando de você mesmo, porque você não vai fazer mal para o seu corpo. Ao contrário, você vai cuidar, você vai trazer entendimento em relação à palavra, você vai ministrar. E nós precisamos entender essa autoridade, porque não existe família perfeita, sempre vão existir conflitos. Uma família avivada, mesmo ela sendo avivada ali no poder, na manifestação de Deus, vão ter conflitos. Mas qual que é a diferença? Na hora do conflito, vamos ver aqui para resolver. Porque tem a minha razão, tem a razão do outro e tem a verdade. É ou não é? Eu sempre tenho a razão, ele também sempre tem a razão. E tem de fato o que acontece. Mas onde é que nós vamos buscar equilíbrio nisso? É na palavra. E às vezes não quer dizer que o outro esteja ali. Aí você pode falar, pastora, mas a minha esposa, ela não é firme assim na palavra não, viu? Você vê ali em casa, o negócio, né, é diferente. Em alguns casos, você que está assistindo, está começando a conhecer a palavra pela primeira vez, o seu cônjuge não conhece. E aí a palavra fala, Paulo nos ensina que quando existe um casal, dentro do casal, um crente e um descrente, a postura do crente, do cristão, traz santificação para o outro. Então, nós precisamos, como cristãos, colocar em prática a palavra e ser um testemunho dentro do nosso lar. Então, assim, ele não está exercendo a autoridade dele, ou ela não está exercendo a submissão, então eu vou assumir o meu papel. E quando nós nos colocamos em assumir o nosso papel, Deus ele vai transformando a situação. Porque a pessoa começa a ver, nossa, mudou, mas que isso, né? Você viu como essa mulher está calma agora, gente? Essa mulher não fala nada, olha, ela não discute, está ali na paz, é para poder fazer, faz. O marido começou a fazer, tomou as decisões, resolveu, saiu, quando foi ver, resolveu tudo que era para poder resolver, que ele não estava resolvendo há muito tempo, falou que vai fazer, falou que é desse jeito, determinou, falou não para os filhos, tirou videogame, disciplinou, fez. O que está acontecendo com essa pessoa? Começa a ver a manifestação, porque nós vamos entendendo a nossa autoridade. E quem vai nos capacitando é Deus. Porque para cada fase, gente, sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter a coisa boa, mas vai ter o desafio para cada fase. Não tem essa coisa da receita. A receita do sucesso é isso aqui, ó. É isso, gente, porque não tem condições a gente falar assim, não, olha, às vezes você vê uma pessoa pela internet que posta sempre fotos do marido, da esposa, nossa, você viu como eles são parceiros? Eles fazem exercícios juntos, ele cozinha para ela cozinha para ele, eles fazem não sei o que lá, faz massagem no pé, não sei o que, aí tá bom, enquanto tá aí na internet é uma coisa, aí de repente você está conversando com a pessoa, você só vê ela e fala assim, hoje você precisa de ver, falei, saí, deixei ele lá, mas tá folgado. Então, às vezes, o que a gente está olhando, aparentemente, não é a realidade. Às vezes não, a grande maioria das vezes. Né? Porque a gente só mostra para o outro que é bom. Né? Os bastidores, eles ficam ali, literalmente, na parte ali escondida. E quando nós temos esse entendimento, nós começamos a olhar para a nossa casa com amor, entendendo que lá tem defeitos, tem qualidades, mas que essa é a melhor família, é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Nós olhamos para todos os membros da nossa família com amor, não com condenação, não com julgamento, não com comparação. Nossa, mas você viu? O filho de fulana já fala inglês, canta, representa, faz aula, faz aquilo. E você, pelo amor de Deus, essa lerdeza toda. Aí traz uma palavra de condenação sobre o filho, traz uma palavra de condenação sobre a pessoa. Por quê? Porque está comparando lá fora. Mas saiba que se Deus permitiu que essa organização familiar acontecesse, Deus mandou esse filho para a sua casa, se você ali, óbvio que cônjuge a gente escolhe, né? A gente pode pedir a direção para Deus, mas muitas coisas são frutos da nossa decisão. Então, se você decidiu errado lá atrás, queridos, peça graça e misericórdia ao Senhor para que Ele vá te sustentando, te dando paciência, porque comprou lá atrás, não tem como voltar. A gente tem que insistir, a gente tem que perseverar. Não é um relacionamento que a gente tem, não deu certo, vaza. Não é assim que funciona. E aí, quando a gente fala sobre essa questão
do casal, né, entendam também que dentro do lar tem a questão dos filhos, que às vezes ali são já adolescentes. Às vezes talvez você tenha se convertido, como foi no meu caso. Eu me converti antes dos meus pais. Então, existem em alguns momentos alguns conflitos. Por quê? Porque você está começando a ter um entendimento da palavra, você começa a ver que algumas coisas dentro da sua dinâmica não eram conforme a palavra, e também tem uma questão espiritual, porque algumas pessoas ainda estão em trevas e você já recebeu a Jesus, já recebeu o Espírito Santo e é luz na sua casa. Por isso que você tem que ter entendimento sobre a sua autoridade espiritual, mas nunca desrespeitar, desonrar, desobedecer os seus pais. Ao contrário, é por essa obediência, é por essa honra, pelo seu comportamento que muitas vezes o Senhor começa a agir e tocar na vida deles. Né? A minha mãe acreditou, né, e declarou que eu ia ser crente antes mesmo de eu achar, porque eu comecei a ir para a célula, fui para o encontro, e eu falei, então agora o pessoal está achando que eu vou, né, virar crente, aquela coisa. Aí minha mãe falou, mas eu acho que você vai ser mesmo, minha mãe falou na época, né? E eu falei, mal sabe ela, porque eu era católica, praticante, eu ia para todas as missas, era catequista, dava aula e tudo mais. E aí, eu lembro que ela falou isso, eu falei, mal sabe ela, né? Minha mãe está falando isso, eu vou esperar, não vou nem falar nada, porque o tempo vai mostrar para ela que eu não vou mudar. Ainda bem que eu não falei, né? Então, vejam que os pais conhecem a gente muito mais do que a gente mesmo. E por isso, mesmo às vezes sem entendimento, queridos, da palavra, honre os seus pais. Honre os seus pais, tenha uma atitude de respeito e entenda a autoridade. A palavra diz em Efésios 6:1, diz assim, ó, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E olha só, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. E pais, no versículo 4, diz assim, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E a palavra lá em Provérbios fala sobre nós criarmos, né, ensinarmos os nossos filhos no caminho. É muito importante que quando nós pensamos em avivamento familiar, a gente entenda a importância dessa autoridade sendo estabelecida dentro do lar, queridos. Pais, sejam autoridade sobre a vida dos seus filhos, exerçam essa autoridade em amor. E autoridade, queridos, não quer dizer que é gritaria, que é na porrada, sabe? Não quer dizer isso. A autoridade é firmeza, é certeza, é convicção. É não, é não. Ah, chorou, esperneou, se jogou, rolou lá no canto, falou que não queria falar mais. Deixa lá, uma hora vai ter que falar. E a gente faz isso em amor, por quê? Porque o não, né, ele é tão divino quanto o sim, né? Ele é tão abençoador quanto o sim. Então, quando nós falamos não para os nossos filhos, não quer dizer que nós estamos desejando mal sobre a vida deles, mas quer dizer que nós estamos trazendo proteção, por uma questão de tempo. Mesmo que ele já tenha mais de 18 anos, mesmo que ele já tenha 25 anos, se mora com você, queridos, exerça autoridade. Cuidado para não inverter papéis. Ah, meu filho agora, eu quero que meu filho seja o homem que meu marido não foi. Então, eu começo a colocar expectativas no meu filho, e daqui a pouco, quando eu vejo, meu filho está determinando tudo na casa, como se ele fosse o dono da casa, mas ele é filho. Então, você é autoridade, exerça autoridade. Ah, mas é que ele é uma bênção, ele é super bonzinho, é educado, olha, ele é uma bênção na minha vida, você precisa de ver, me ajuda em tudo. Mas ele é filho, a autoridade, as decisões têm que partir de você. Pais, a mesma coisa. Às vezes os pais, a mulher não é isso, mas ele vai lá e faz todas as vontades da filha. A filha quer, deixa, a filha quer, faz. E aí, às vezes, acaba se arrependendo, porque a relação que acaba sendo criada ali vai refletindo na relação que ele vai ter com o cônjuge futuramente. Então, cuidado com a expectativa que se coloca e a relação que se cria com os filhos. Tem casos de pais que estão ali com situações difíceis entre o casal, e aí quem vira confidente, sabe quem é? O filho ou a filha. E aí a criança vai ficando naquela situação, e agora? Mas quem está certo? Mas o que eu faço? Eu fico do lado do meu pai, eu fico do lado da minha mãe? E aí isso vai criando confusão. Então entenda que por mais difícil que você esteja passando por uma situação, os filhos eles têm que ter um limite do conhecimento deles em relação às coisas. Porque daqui a pouco o casal vai se acertar e na cabeça da criança vai ficar, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Por que é isso, aquilo? Então tenham esse entendimento de que cada um tem que ter o seu papel.
E não tenham medo de exercer essa autoridade, seja com 1 ano de idade, seja com 50 anos, porque filho vai exigir cuidado até quando casar, quando tiver neto. É só você ver aí, quem é mãe, quem tem filho, neto, talvez até bisneto em alguns casos, se preocupa, ora, intercede. O papel do pai e da mãe nunca tem fim. Ele vai interceder até o último dia de vida dele. Ele sempre vai interceder, só que ele tem que entender, né, e os filhos, que cada um tem que ter o seu tempo. Então, quando a gente inverte essa situação, às vezes o que a gente acha que está sendo bom, está trazendo maldição, está trazendo situações em que a pessoa ela fica deficiente espiritualmente, emocionalmente. As emoções, a maneira dela lidar com as situações acaba sendo ali distorcida. E aí não consegue se tornar um homem ou uma mulher de Deus. E querido, se você tem promessa sobre os seus filhos, olhe para os seus filhos e declare, profetize isso todos os dias. Declare que ele e ela vão ser um homem ou uma mulher de Deus. Não importa a idade. Eu tenho ouvido gente falando assim, mas olha, meu filho, quando eu me converti, meu filho já era grande, já tem a vida dele. Declare, interceda. Não aceite a situação que o seu filho tem vivido hoje, que a sua filha tenha vivido, se está em pecado, que você possa trazer a ministração. Antes, o que você achava que era normal, você entende na palavra agora que é pecado, traga esse entendimento e comece a orar, porque o Espírito Santo vai agir sobre a sua casa e sobre a sua família em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, para terminar, existe o terceiro ponto, né? Nós precisamos entender que existe, numa família avivada, existe discernimento para lutar no Espírito. A família avivada, ela tem um entendimento de que nem tudo é espiritual, mas ela sabe que o espiritual discerne de todas as coisas. A palavra fala sobre isso, em 1 Coríntios, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, que você tenha um relacionamento com o Espírito Santo e busque. Espírito Santo, me mostra, me dá a direção, o que está acontecendo aqui, por que está acontecendo determinada coisa. Às vezes, não quer dizer que a pessoa está endemoniada, não. Mas foi alguma situação que viveu fora, alguma questão que houve dentro de casa, pequenas coisas que podem estar ali camufladas e que podem gerar feridas se não forem tratadas naquele momento. Então, uma família avivada, ela busca, ela sabe que ela vai ter erros, vão ter situações que vão falar um e o outro e vão machucar, mas ela vai buscar trazer arrependimento, vai liberar perdão, vai pedir perdão e vai tratar. Há uma família que tem sucesso, uma família bem-sucedida, uma família avivada, é uma família que se permite ser tratável, que tem características de humildade, de mansidão, que mesmo diante do erro do outro, fala, não, olha, eu quero, a minha família é uma prioridade, eu não vou aceitar que o diabo vença, eu não vou pegar o exemplo da fulana que se separou, do fulano que se separou, e vou tomar essa mesma decisão na minha vida. Eu vou lutar pela minha família. Eu vou interceder por ele, pela minha família, até o fim. Até o último dia da minha vida eu vou interceder. Não vou desistir, não desista da sua família. O papel que você exerce na sua casa, ninguém mais pode exercer. Ninguém mais. Eu sempre brinco, mas vai fazer... eu não quero nenhuma outra mulher intercedendo pelo meu casamento, né? Obviamente, tendo um papel que não seja o meu. Até a moça que me ajuda, a Paula, às vezes o Reinaldo nem conhecia ela, né? Porque na época que ela começou a trabalhar lá em casa, às vezes quando ela passava lá e falava assim, nossa, eu não conheço a Paula, mas eu amo a Paula. Eu falava, olha essa história, né? Por quê? Porque quando ela chegava em casa, a gente ficava maravilhado. Mas a gente brinca sobre isso, mas nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Ninguém pode tomar o nosso lugar. Então, nós precisamos exercer isso com amor e autoridade. Amém? Lá em Romanos, para vocês lerem e meditarem depois, fala o quanto nós precisamos nos inclinar às coisas do Espírito. E nós só conseguimos ter essa inclinação no Espírito quando nós recebemos, quando nós temos o Espírito de Deus. E se você não tem se inclinado para as coisas do Espírito, quer dizer que você tem vivido na carne. E é por isso que nós precisamos trazer arrependimento, trazer mudança de rota e santificação. Amém? Uma família avivada, ela serve somente ao Senhor, porque ela reconhece a sua fidelidade, a sua soberania, e decide fazer isso, né? É uma questão intencional.
Além disso, o lar persevera em servir a Deus, demonstra isso por meio das suas atitudes, ou seja, não é só pela palavra, não é só pelo que eu estou pregando, é pelo que eu estou vivendo na minha casa com a minha família. E que as nossas famílias possam buscar esse avivamento cada vez mais, para que a gente possa servir somente a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Não basta ter a intenção e não agir. Mas também não adianta agir sem ter a intenção de ser transformado. Então, toda vez que você for ter uma atitude na sua casa, toda vez que você for tomar uma decisão, lembre-se, qual que é a intenção disso? Eu quero que a minha família seja transformada, eu quero que essa mudança aconteça de acordo com a palavra. Não seja pela questão do nosso ego, pela questão da nossa vontade, mas para que essa transformação seja conforme a palavra de Deus e que isso possa ser um testemunho. Uma família carnal, queridos, ela faz muito barulho com ofensas. Ela pode fazer barulho com gritaria, ela pode fazer barulho até com festas, celebrando outras coisas, celebrando e fazendo outras, celebrando a outros deuses, como Josué trouxe lá, de que as pessoas tinham opção e elas poderiam, porque muitos estavam seguindo outros deuses. Mas uma família avivada, sabe como que ela faz barulho? Sabe como? Louvor e oração. E eu quero convidar vocês agora para fazer um barulho, declarando sobre a vida da sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus cônjuges, sobre os seus pais. Fique de pé, vou convidar para vocês fazerem um barulho, se manifestarem em Deus, através da oração, através do louvor. Nós vamos aqui agora orar e interceder pela nossa família, mas antes, queridos, nós vamos buscar em Deus trazer o arrependimento. Então, se você está com a sua família aí, e se você, dentro desse tempo, o Espírito Santo foi falando, olha, esse negócio que você fez aquele dia, aquela situação, o Espírito Santo ele vai tocando na gente e vai falando, né? Se ele já trouxe esse entendimento, já comece aí a buscar arrependimento em relação a isso. Enquanto o louvor estiver tocando, não cante, que você possa nesse momento orar e interceder. Procure nesse primeiro momento arrependimento. Pense em todas as coisas e formas que talvez você tenha agido na sua casa. Antes de pensar na questão do cônjuge, antes de pensar nos filhos, pense em você. O que você tem feito pela sua família? Você tem assumido o seu papel? Você tem intercedido? Você tem entendido a responsabilidade que você tem? Você tem exercido autoridade em amor? Você tem orado? Você tem jejuado pela sua casa? Você tem trazido entendimento e confronto às pessoas através da palavra? Você tem servido? Você tem amado? Que você possa, nesse momento, olhar para você mesmo e avaliar o quanto você tem sido um exemplo e o quanto você tem agido conforme a palavra de Deus. E se você não estiver agindo dessa forma, queridos, que você venha se colocar diante de Deus e buscar esse arrependimento genuíno, de transformação. Fale, Senhor, eu vou mudar, eu não vou aceitar e eu não vou viver com os padrões que o mundo, talvez com o que eu tenha aprendido com os meus pais, mas eu decido hoje assumir o meu papel dentro da minha casa, dentro da minha família, conforme a tua palavra me ensina, em submissão, em autoridade, em amor, trazendo honra, sendo um exemplo dentro da minha casa. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Se existe algo que você precisa trazer perdão, pedir perdão para alguém da sua casa, da sua família, se essa pessoa estiver aqui, fale com ela agora, peça perdão. Pode ser para o seu cônjuge, pode ser para os seus filhos. Ah, mas ele não entende, ele é tão pequeno, talvez nem lembre disso. Se o Espírito Santo tocou o seu coração, que você possa anular palavras de maldição que tenham sido trazidas sobre a sua casa, sobre os seus filhos agora, em nome de Jesus. Nós declaramos agora, Senhor, a tua manifestação sobre a vida dos teus filhos. Declaramos que as palavras malditas sejam quebradas e anuladas em nome de Jesus. Que a tua palavra de bênção, de restauração sobre os lares
avivamento sobre os seus lares. Nós profetizamos, ó Pai, que o melhor de Deus está por vir sobre a nossa casa. A melhor fase da nossa família ainda está por vir. Que os nossos olhos não estejam no passado, no que foi, naquela época, porque isso já passou, mas que nós possamos olhar para o futuro, agradecer pelo que o Senhor tem feito hoje e vislumbrar um futuro, Senhor, de bênção, de conquista, Senhor, de provisão, ó Pai, Senhor, de unidade, um futuro, Senhor, de realizações. Eu declaro, Senhor, que o cumprimento da Tua palavra venha a ser sobre essas casas, ó Pai, de que as nossas famílias, Senhor, são abençoadas. Todas as famílias são benditas no Senhor e nós declaramos agora, vem com o Teu poder sobre as casas, Senhor. Vem com o Teu poder sobre as vidas, ó Pai. Nós repreendemos todo tipo de vício sobre os lares, Senhor. Todo tipo de pornografia que tem interferido, Senhor, nos casais, nos relacionamentos. Nós declaramos agora, Pai, que o Senhor venha limpar os lares, ó Pai. Seja, Senhor, nos pais, seja na questão dos jovens. Nós declaramos agora que as mentes venham ser, Senhor, limpas, restauradas, transformadas no nome de Jesus, ó Pai. Que toda mentira, que todo tipo de atitude, Senhor, que oculta um do outro, que esconde, Senhor, que traz informações, situações, decisões que são ocultas do cônjuge sejam trazidas à verdade. Que dentro dos nossos lares, Senhor, sejam lares onde a verdade prevalece, Pai. Que as decisões possam ser, Senhor, colocadas aí com autoridade sobre os homens dentro dos lares. Que as mulheres possam assumir o seu papel, Senhor, em amor. Senhor, que elas possam exercer o cuidado com as suas casas, com os seus filhos, com os seus trabalhos, com todas as coisas, Senhor, assim como a Tua palavra descreve, Pai. Que exista, Senhor, alegria sobre os lares. Que exista, Senhor, alegria com tudo que o Senhor tem feito. Que cada um possa retornar à sua casa e ver, Senhor, o seu lar como uma manifestação do amor de Deus. Nós declaramos, ó Pai, que os projetos e sonhos que os Teus filhos têm colocado, de novas casas, de viagens, de passeios, Senhor, de projetos em família, nós declaramos hoje, Senhor, que sejam realizados em nome de Jesus. Que haja, Senhor, a provisão, que haja, Senhor, a manifestação do Teu poder e que eles possam desfrutar, Senhor, das conquistas familiares. Tira, Senhor, todo aquele tipo de embaraço sobre as casas. Tira todo tipo, Senhor, de entendimento contrário à Tua palavra, de engano. E nós declaramos que a nossa mente, ela venha a ser transformada nesta noite, Senhor, entendendo, ó Pai, o Teu chamado, o Teu propósito, porque nós temos um ministério no nosso lar. É o ministério, Senhor, de nós cuidarmos da nossa família e que a nossa família, que é a nossa primeira célula, Senhor, venha a ser cuidada, cultivada, Senhor, e venha a alcançar outras vidas e outras famílias. Que ao olhar para nós, as pessoas possam desejar servir ao mesmo Deus. Eu quero esse Deus que transforma as casas. Eu quero servir a esse Deus que muda os corações. Eu quero servir a esse Deus que tira os vícios, que quebra, tira as pessoas das drogas, tira as pessoas do alcoolismo, tira as pessoas de qualquer tipo de aprisionamento. Eu quero este Deus para a minha família. Eu quero essa restauração sobre a minha casa. E que nós possamos, Senhor, apoiar aqueles que já passaram por situações como as nossas, mas que nós possamos amar e trazer o entendimento, Senhor, através da Tua palavra e através do Teu Espírito Santo. Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor começou a fazer sobre as nossas vidas hoje. Porque o avivamento, Senhor, ele não se resume a um culto, ele não se resume a uma ministração, ele é o estilo de vida. E nós declaramos, ó Pai, que o que nós aprendemos em Ti hoje, Senhor, vai dar frutos, vai ser, Senhor, estabelecido como princípio e vai gerar mudança em nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos. Se você é grato pelo que Deus já fez sobre a sua vida, pelo que Ele vai fazer, se manifeste. Agradeça ao Senhor, louve ao Senhor. Se manifeste. Deus é bom em todo tempo. Deus tem cuidado de nós, queridos. Deus tem cuidado da nossa casa. E que nós possamos olhar para os nossos familiares com amor.
que nós possamos servi-los em amor, que nós sejamos a representação, discípulos de Cristo, servindo os nossos irmãos, servindo a nossa família e vivendo o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus! Deus é maravilhoso. A sua família é perfeita, meu irmão. A sua família é avivada. Creia nisso. Você está na família perfeita, a família que Deus te deu. Essa é a sua família, meu. Brigue pela sua família. Brigue pela sua família. Vamos aqui, olha, semana que vem vamos continuar na terça-feira falando sobre esse tema, avivamento que precisamos. Não está sendo maravilhoso esse tema? Glória a Deus. E amanhã, olha só, amanhã, quarta-feira, no meio-dia, no meio da semana, no meio-dia com o apóstolo André. Ah lá, live às 12 horas no Instagram. Semana passada foi tremendo. Amanhã também, se conecte lá, amém? Esteja lá também. Sábado temos também culto da juventude às 19 horas. E no domingo culto às 10 horas, amém? Vão em paz, tenha uma semana abençoada, meu irmão. Deus está contigo, você é um vencedor. Creia nele, creia que você, não há nada que possa impedir, que não há nada, você está avivado, meu irmão. Você tem o Espírito de Deus em você. Você tem a palavra de Deus como teu guia. O Espírito Santo em você. Não há nada que possa impedir. Jesus Cristo já venceu todas as coisas e você está com Ele, meu irmão. Creia nele. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tenha uma semana abençoada.